Legal. E para essas pessoas que estão querendo, né, iniciar o processo consensual, quais são as recomendações que você dá? Quais são as dicas para as pessoas? Olha, a recomendação que eu dou, primeiro, é uma questão importante, né? Quando a gente fala de consenso e de conflito, a gente Uhum. fala de construção. Tá. O consenso se constrói, não é uma coisa de um dia, né? Você constrói uma relação, Uhum. você constrói uma relação de confiança, uma amizade. Você não faz amizade de um dia para o outro. É uma Perfeito. construção, né? Então, essa construção do consenso familiar, ela demora um tempo para acontecer. Perfeito. E o conflito também. Não é de uma hora para outra. A não ser que aconteça uma coisa muito fora do normal, que a pessoa Sim, chegue em casa transtornada e agrida a outra e tal. Mas não é o que acontece, né? Normalmente. sim. Então, para que se inicie esse processo de divórcio consensual, a pessoa tem que observar, tem que ter a percepção, se ela quer se divorciar consensualmente, se as coisas estão fugindo fora do controle, tá saindo fora do controle. Entendi. Porque chega uma hora que o conflito ele vai escalonando. Sim. E não tem como, se tiver em alto nível de conflito, não tem como fazer consensual. Uhum. Porque aí só um juiz. Por quê? Porque o juiz vai dar segurança. Perfeito. Não tem melhor. O juiz que está, né, na investidura dele de Sim. juiz é a figura da justiça e da segurança. Então as pessoas precisam do juiz, porque elas estão numa situação de um caos ali familiar, numa Perfeito. crise familiar. Então, o meu conselho é não deixar escalonar o conflito. Tá. Um outro conselho que eu dou é dê o primeiro passo, porque no divórcio consensual, no divórcio, quando as pessoas estão para se separar, um pode ingressar com ação contra o outro. Entendi. Então, tem aquele receio. Se um não fala nada, some, fala assim, mas será que ele está fazendo alguma coisa? Então, já avisa, vamos nos divorciar consensualmente? Sim. Sinaliza que você quer se divorciar. Perfeito. Porque isso também vai fazer com que o outro não ache que você está programando alguma coisa. Então, ele não vai... Sim. Porque senão, eu acho que ele vai ingressar com a ação, então eu quero ingressar com a ação antes. Então, já apazigua essa situação. Então, e quando você fala, vamos nos divorciar consensualmente, você dá o primeiro passo, Uhum. né? Mas eu acho que essa percepção de... porque o casal tá ali discutindo, às vezes não se sabe exatamente, às vezes a pessoa perde a noção da clareza, ela não tem Sim. clareza do que está acontecendo. Então, discute, mas ela não sabe se ela está casada, se ela vai se separar, se o outro quer se separar. Então, essa parte cinzenta é que às vezes é muito difícil. Então, é fácil eu falar, Uhum. faça tal coisa. Mas eu acho que o que é importante se pensar nisso é a pessoa observar o que está Perfeito. acontecendo, né? Se colocar a gente em negociação fala, olha para você como se você se você estivesse olhando de longe, Uhum. né? Se observe de longe, veja você, não olhe você, né, na sua posição. Sim. Veja, tente se distanciar para você entender o que está acontecendo na sua relação familiar. Então, Perfeito. eu acho que o primeiro passo é esse, né? Sim, Essa com questão certeza. da observação. Legal. E acho que até um ponto importante quando se faz o consensual, normalmente você tem uma relação também mais próxima com o advogado, né? Às vezes até ter esse suporte do advogado para te dar algumas opiniões. Olha, tá exagerando um pouco, né? Tá Hum. legal, não tá. Isso também pode ser um ponto importante, né? Eu acho que consultar um advogado e falar para ele, eu quero me divorciar consensualmente, como nós podemos fazer, o advogado sabe os caminhos, Que legal. né? Ele vai saber. Ele vai te ajudar. Quando o cliente me fala para mim, eu quero fazer um acordo. Eu vou trabalhar para fazer um acordo, né? Uhum. Então, a gente trabalha com a vontade do cliente. Sim. Então, eu acho que também consultar um advogado para orientar e encaminhar, né? Eu acredito que sejam esses pontos. Perfeito.